Mateus 7, 24. O que separa o sábio do tolo? Verso 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Hein, pastor? A gente falava sobre isso agora, né? Pai, obrigado pela tua palavra. Mais uma vez eu te peço, Jesus, traduza aí a tua vontade, as tuas verdades, descortina diante dos nossos olhos e que nós possamos, ó Deus, nos separados todos. É o que nós te pedimos, ó Deus, com a ajuda do teu Espírito, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu falava com o pastor Joelmo ali, com os diáconos que estavam ali atrás, exatamente sobre o verso 29, engraçado. Você fala assim, pastor, você estava falando porque o senhor foi até o verso 29? Não, minha cabeça estava o verso 24 e até o verso 27, na verdade. E como de costume, eu sempre faço a leitura maior ou volto um pouco mais para poder trazer um contexto maior. E eu falava exatamente sobre isso. Eu tenho um perfil muito diferente na minha vida profissional. Hoje eu trabalho com algumas coisas que eu não sou detentor de conhecimentos de como elas funcionam, de como elas agem. Por exemplo, hoje eu trabalho com aquilo que a gente chama de semente de RNA. Obrigado. Que é hoje que você vê o que tem de maior em tecnologia no mundo, né? Para a produção de medicamentos de uma forma geral, imunobiológico, né, que é o tal do RNA que superou, né, no caso, os vírus inativados. O que eram os vírus inativados? Era a própria doença, né, era o próprio efeito da doença sendo estudada, transformada para combater a própria doença. Né, um caso ficou muito claro no imaginário aí do brasileiro, de todos de uma forma geral, é a mordida da cobra, né, o veneno da cobra que é utilizado. Isso é utilizado em várias outras doenças, várias outras enfermidades, várias outras patologias, e é usado o próprio vírus para combater. E aí o RNA, ele é, na verdade, vamos falar assim, de forma bem simples, um produto de laboratório que ele tem o potencial de assumir, né, qualquer característica, desde que seja transformado, desde que seja manipulado para que isso aconteça. Foi o que aconteceu aí no período da Covid, por isso uma resposta muito rápida. E não quer dizer que surgiu na Covid, não. São estudos de anos. Assim como, né, a transmissão dos cultos na igreja foi acelerada por conta da Covid, algumas outras coisas foram aceleradas. Se você pensar na nossa igreja, talvez nesse ano seria um ano que nossa igreja estaria pensando em fazer um investimento para comprar câmeras, para fazer algo, para poder começar a transmitir um culto. Porque nunca foi a nossa prioridade, mas a pandemia ela veio e acelerou o processo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu trabalho e assim eu não consigo conhecer os pormenores. Então eu conheço tudo de forma muito macro, como funciona, o que não pode, o que pode, aonde não pode, o que se faz, o que não se faz, né? Como proteger, como não proteger, o que é perigoso, o que não é perigoso, né? Questões de biossegurança e outras questões mais que a gente tem que conhecer para poder cuidar daquilo que é um tesouro, né? Que é o grande tesouro hoje da indústria farmacêutica de uma forma geral, de imunobiológicos, que é a riqueza, né? É o pote de ouro de verdade. E eu dizia para o pastor Joelmo e para os diáconos, mas o reino é diferente. O reino nós precisamos dos ensinamentos de Jesus. No reino nós precisamos lavar os pés, no reino nós precisamos fazer para que as pessoas entendam como se faz, para que as pessoas saibam como se faz, para que as pessoas entendam a razão do fazer. Nós não fazemos nada no reino por fazer.
tudo no reino tem um propósito maior. Quando eu olho para esse texto, eu começo a perceber algumas coisas que elas são muito importantes na nossa vida, e essas são as coisas que separam os sábios dos tolos, né? E aqui ele começa a falar sobre o camarada, as duas pessoas, os dois construtores que construíram casas, e uma construiu rocha. Hoje todo mundo sabe, né, que precisa se construir em rocha, talvez por conta, um lugar firme, rocha no sentido de ser um lugar firme, por conta já dos ensinamentos de Jesus lá atrás, né? Nesse momento não tinham construtores, nesse momento não tinha a ciência que nós temos hoje, né? A engenharia, né, que nós temos hoje. Nesse momento não tinha a sondagem de solo, né, para identificar aonde era, se aquele lugar é um lugar firme, se aquela terra é uma terra firme, se não é uma terra firme, se é uma terra arenosa, se não é. Então, por isso, Jesus faz essa alusão de rocha e de areia, porque era a forma mais prática e mais simples para que eles pudessem entender hoje. Hoje, talvez, se Jesus estivesse falando de rocha e areia, seria muito prático. Alguém disse: Jesus, hoje tem aí um negócio que fura a terra e consegue encontrar o lugar firme, ainda que na primeira camada, na segunda camada não tenha, né? Aí as camadas mais profundas vão encontrar um lugar resistente ao ponto de poder suportar todo o peso daquilo que vai ser construído, né? Você sabe que hoje tudo que você vai construir tem um cálculo, né? Se faz um cálculo lá para entender o quanto vai suportar, o que vai acontecer, né? O ambiente precisa ser pensado. Aí um ambiente que vai ter movimento, um ambiente estático, um ambiente, entende? Essas coisas, elas são tudo pensadas para criar a estrutura que possa suportar de fato o que vai acontecer naquele lugar, o que vai realmente se manifestar naquele lugar. E aí Jesus vem e diz para eles: olha só, forma simples para você entender, o cara que construiu uma casa na rocha e o cara que construiu uma casa na areia, né? E aqui a gente consegue perceber exatamente a diferença, né, ou o que separa um do outro. Não é a construção. A gente tem de olhar sempre para a construção. Não é a construção. Não é o fato que um construiu na areia e o outro construiu na rocha. É o fato que um teve a capacidade de ouvir e o outro não. Um ouviu, um olhou para as Escrituras. E a figura das casas, a figura das construções, ela é para construir ou para materializar aquilo que Jesus estava dizendo. Jesus está dizendo que aqueles que ouvem a palavra de Deus, e não apenas ouvem as suas palavras, mas aqueles que a praticam. E aqui é um grande diferencial do sábio para o tolo. O tolo, às vezes, ele está nesse lugar. O tolo nem sempre está buscando construir as suas casas, ou os seus castelos, se nós podemos dizer assim, os seus sonhos, os seus projetos. Vamos mudar essa figura de casa, sabe, num lugar arenoso, ele está num lugar de rocha. É interessante a gente pensar nisso, porque os tolos não estão só do lado de fora. Seria excelente se você passasse pelaquela porta e fosse como um portal, né, que você passou e você entra numa nova dimensão, uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. Não, existem muitas pessoas no lugar da rocha se comportando como tolo. Você está me acompanhando? Amém ou não amém? Há muitas pessoas no lugar da rocha se comportando como tolo. E por que se comportam como tolo? Porque ainda permanecem como tolos. Porque eles não conseguem mudar. Porque a mentalidade continua a mesma. Porque a forma ainda continua a mesma, muito embora por vezes estejam ouvindo a palavra de Deus. Quantas pessoas estão ouvindo a palavra de Deus? Eu costumo dizer isso. E não digo só aqui na igreja, às vezes Adriana até briga comigo, que eu estou em alguns lugares e eu falo isso. Gente, eu olho para alguns pastores, escute o que eu vou te falar, pasmem, eu vejo pastores endemoniados. É verdade. Eu vejo gente que está servindo, eu falo: cara, esse cara está cheio de demônio. Esse cara não está entendendo o que é isso aqui. Esse cara não consegue compreender o que é isso aqui. Mas são pessoas que estão na rocha, no lugar da rocha. E você sabe o que quer dizer a rocha? A rocha é Jesus. A pedra angular rejeitada pelos homens é Jesus. Estão no lugar certo, ouvindo as coisas certas, mas não tem prática. Meu irmão, minha irmã, jovens, sabe, se vocês só ouvirem, vocês vão sair daqui para colocar em prática.
se vocês não colocarem em prática no trabalho, se vocês não colocarem em prática na sala de aula, sabe, ali na faculdade, no ensino médio, sabe, ali no fundamental. O que é isso, pastor? Se você não fizer isso, você vai se tornar mais alguém ou mais alguns tolos que vai construir a sua história na areia. E depois você vai culpar Deus, dizer, olha quanto tempo eu passei na igreja e nada aconteceu na minha vida. Quanto tempo eu estive na igreja e as coisas não mudaram. O problema não é a rocha. O problema é você que está absorvendo algo e você não está colocando em prática na sua vida. Ele diz, olha, não é apenas ouvir. O que você ouve e coloca em prática na sua vida? Mas antes, aqui está um segredo. Guarda isso, que isso é uma chave. Isso é algo precioso demais. Preste atenção, antes de você querer colocar em prática na vida do outro, coloque em prática na sua vida. Quantas coisas você precisa colocar em prática na sua vida? Quantas são as situações que você precisa começar a corrigir na sua vida? Quantas são as coisas? Tem gente que começa a fazer alguma coisa, é muito interessante o que eu vou dizer, no reino. Elas começam a fazer alguma coisa, Deus começa a abençoar, porque Deus abençoa. Se você inclinar o seu coração, Deus abençoa. E elas começam já a se acharem doutoras daquilo que elas estão fazendo. Tem gente caminhando há 1000 anos luz, irmão. Eu estou aqui todos os dias motivando você. Estou aqui todos os dias dizendo para você, olha, vamos lá, querido. Mas tem gente aí que caminhou 60 anos antes de mim, que eu preciso olhar e falar assim, esse já foi lá aonde eu ainda nem cheguei. Tem gente que se perdeu no caminho, é verdade, mas construiu muita coisa boa. A gente só tem de olhar para aquilo que é ruim. Vamos olhar para as coisas boas. Vamos pegar as coisas boas. Não estou dizendo você seguir cada um, dizer, olha, eu quero fazer isso, mas começa a ter um olhar. Eu não posso ignorar que teve gente que chegou antes e pensou coisas que hoje, até hoje, ecoam na igreja. Você pensa como foi fabuloso, como foi magnífico John Wesley pensar em começar a escola bíblica dominical. Gente, isso está aí. Pensa como foi magnífico o bispo Roberto Macalister pensar no gabinete pastoral no Brasil. O fundador da sua igreja, que você talvez não tenha nem a dimensão. Se existem gabinetes pastorais no Brasil, foi porque esse homem que fundou a Igreja Nova Vida trouxe. Quanto é magnífico isso, não é simplesmente para o cara lá contar a vida do outro, fofoqueiro, não. Que gabinete pastoral nunca foi pensado para isso. Gabinete pastoral foi pensado para que você pudesse conversar, você pudesse falar da sua vida. Sabe como funcionava o gabinete pastoral do bispo Roberto no Brasil? No centro do Rio. Ele tinha um escritório, que era o gabinete pastoral, que isso não tinha ainda dentro da igreja, não tinha igreja, a igreja acontecia num auditório. Mas as pessoas que ouviam a rádio relógio podiam marcar um gabinete e ir lá para conversar com o bispo. Cara, o cara que está falando na rádio, o cara que está pregando na rádio, ou qualquer pessoa podia marcar e ir lá e dizer para ele, eu preciso de ajuda, como é que eu faço? Entende? Primeiro membro da igreja era uma mãe de santo, né, espírita aí, que foi ouvir. Gente, o que você tem ouvido da palavra de Deus? O que você tem construído, você tem colocado em prática? Ele diz, olha assim, olha, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam é como o homem prudente. O que separa o sábio do tolo não é apenas ouvir, mas praticar a palavra de Deus. Você pratica a palavra de Deus. É muito lindo andar, e nós andávamos assim, né? Terno e gravata. Às vezes você é confundido com o porteiro. Se fosse no Rio, você é confundido com o porteiro, né? Tudo de preto, com blusa branca, com a gravata preta. Vou só te chamar o azul ou o porteiro aí, né? Mas tudo bem. Mas é legal, não é legal? Mas é a prática. E a prática. Legal luzes, legal, legal o som, legal esse louvor, legal essa coisa que mexe com a gente. E aí, está fluindo de você, está fluindo você que toca baixo, está fluindo você que toca bateria, está fluindo você que toca teclado, está fluindo você que toca guitarra, está fluindo. Isso é prática, está fluindo a presença de Deus.
Prática daqui não é o som que sai bonito. Isso tem gente no mundo, desculpa que eu vou dizer para vocês com sinceridade, que fazem muito melhor do que vocês. Mas eles não têm o que vocês têm. Você entendeu? Eles não conseguem trazer o Rei da Glória para a vida de alguém. Eles não conseguem expulsar o demônio da vida de alguém. Ouça dizer para o Senhor: eu quero que a minha guitarra comece a libertar pessoas. E você vai ver pessoas sendo libertadas. Pastor, o que é isso? Meu irmão, ouve a palavra de Deus e põe em prática. Põe em prática. Põe em prática. Deus quer nos usar, irmãos. A diferença do sábio para o tolo é que ele entende que ele não está fazendo número. Deus não precisa de números. Você entende isso? Deus precisa de gente que queira ser usado. Ah, pastor, eu não posso. Você pode, todos nós podemos ser usados. E Deus quer nos usar. Só que o problema é que todos nós queremos concentrar os nossos sonhos no mesmo lugar, na plataforma e nessa porcaria de microfone. Você entende isso? Ah, pastor, mas você usa o microfone. Para olhar minha vida. Para olhar minha vida. Fiz de tudo um pouco. E muito pouco não, e muito. Muito. Para mim é pouco. Mas para a grande maioria não suporta. Sabe que eu estava com a cabeça baixa agora pensando? Eu falei, Senhor, como tu insiste num cara como eu? Porque todos os dias é o que eu penso. Você está entendendo? Pastor, você vive uma autocomiseração. Quem me conhece, eu vivo uma autocomiseração. É ruim, irmão. O diabo nunca vai me pegar nessa, não. O diabo sabe que ele não vai me pegar. Eu posso cair agora, me quebrar todo, vou levantar e vou dizer se está tudo bem. Sentindo dor em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é lugar. Pastor, isso é uma farsa? Não. Eu creio que Deus vai restaurar. O tolo não, o tolo está construindo em areia. O tolo está no lugar de rocha, mas construindo em areia. Sabe quando a gente constrói em areia? Quando o livro do fulano é mais importante que a Bíblia. Quando a live do ciclano é mais importante do que o joelho dobrado no quarto para ouvir Deus. Ah, pastor, a gente precisa fazer a nossa parte, irmãos. Deixar de ser tolo. Tolo pensa que fachada bonita é a igreja. Tolo pensa que lugar bonito é a igreja. Igreja não é isso. Nós somos a igreja do Senhor. Sábio sabe que a igreja do Senhor tem duas pernas, olhos e fala. Igreja do Senhor somos nós. Você entendeu isso? Você pode levantar sua mão e diga assim: eu sou a igreja do Senhor. Diga assim: eu sou. Diga: eu sou a habitação do Altíssimo. Você entendeu isso? Tolo quer construir as coisas à sua moda. Sábio ouve Deus. Sábio põe em prática. Nós temos que ter cuidados. Nós temos que ter alguns cuidados. Sábio consegue diferenciar o que é a instituição filantrópica e o que é a igreja. Filantropia você vai ter até o inferno fazendo. Salvação só você pode levar. É você que pode olhar no olho do viciado. É você que pode olhar no olho daquele que sabe que é viciado em crack, que a ciência diz que o cérebro dele já foi comido. Você pode dizer para ele: vai ser restaurado, porque o meu Deus pode todas as coisas. Você entende? Sábio pode olhar para uma criança que tem um histórico terrível, que está condenada, a dizer para ela: aqui está interrompida a maldição hereditária, daqui para frente as suas gerações serão uma bênção. Você entende isso? Tolo pensa que é só mochilinha. Sábio vê a oportunidade da glória de Deus se manifestar. Você está entendendo isso? Pastor, por que você está dizendo isso?
Porque é nesse lugar que às vezes a gente fica pensando, eu estou dentro, eu estou na rocha, quem está do outro lado é o tolo. Não. Tem mais gente se enganando dentro do que fora. Só que o que eles estão achando, que esse lugar é lugar de brincadeira, esse lugar é lugar de espada, esse lugar é lugar de fogo, esse lugar é lugar da glória de Deus. Você está entendendo isso? Sabe por que você não cresce, meu irmão? Sabe por que você não cresce, minha irmã? Porque você está pensando que cumprir a agenda te torna homem de Deus ou mulher de Deus. Ler te torna homem de Deus ou mulher de Deus. Pode fazer o que você quiser, filho. Pode fazer o que você quiser, o que você quiser. Se você não tiver espaço para que Ele possa ser Senhor na tua vida, tu será um tolo. Tolo não é aquele que não tem conhecimento. Ou você acha que é fácil construir uma casa? Porque não é fácil. A gente acha que é fácil construir. A gente acha que sabe porque leu ou porque sentou para fazer. Estudou, não pega na prática não. Não ouve alguém, não observa alguém que está antes de você. Não observa não. Um dos maiores desafios da nossa igreja é que eu ando muito só. Por diversas razões. E aí que eu entendi que eu precisava estar em alguns lugares. Por ter um senso crítico muito apurado, e não estou dizendo que isso é bom. Eu comecei a ir a outros lugares. Estar em outros lugares, sabe por quê? Porque eu preciso ver o que gente boa está fazendo. No mundo corporativo isso se chama benchmarking. Você precisa entender o que está acontecendo. Não, você vai fazer igual, não. Irmão, está dizendo, olha, está em tal lugar, está acontecendo alguma coisa da presença de Deus. Pega as tuas trouxinhas, não faz montinho para as pessoas, olha, vamos lá. Não, vai lá para poder ver o que está acontecendo. Senhor, o que está acontecendo? Como é que eu faço isso para isso vir para a minha vida? Esse é o sábio. O tolo acha que pode fazer sozinho. O sábio analisa, critica, vê aquilo que é bom e não quer fazer igual. Ah, pastor, eu tenho que fazer igual. É uma máxima do brasileiro, né? Já viu? Tinha uma época que se vendia pipoca de micro-ondas. Quem pegou essa época? Irmão, todo mundo estava vendendo. Cada esquina tinha um pipoqueiro de micro-ondas. Porque alguém teve uma ideia de colocar uma pipoca de micro-ondas, começou a ganhar dinheiro. Todo mundo começou a fazer. Irmãos, para de inventar, fazer o que todo mundo faz. Você tem uma habilidade única, coisas únicas que Deus quer fazer através da sua vida. Não estou falando sobre isso. Ouça a voz de Deus. Ouça a palavra de Deus e coloque em prática aquilo que Deus está te dando. Deus não vai te dar algo que outro faça. Você já viu Deus fazendo a mesma coisa sempre? Quantos cegos tem na Bíblia que Jesus curou? Meu Deus, Jeová. Pastor, o pessoal não está aprendendo nada na escola filhos, não? Quantos aí? 2? Como é que foi um? E o outro? Cuspiu. Que metodologia inovadora. Cusparada. Foi cuspe, irmão. Cuspe. Imagina, o cego não viu, né? Quando eu falo, imagina o cego vendo. Imagina quem estava do lado, ele mexendo. O que ele vai fazer? Presta atenção, irmão. Deus vai te dar algo novo. Deus vai fazer algo novo na sua vida. Deus vai mudar a tua história. Deus vai tocar em você. Deus vai fazer o que você precisa. Deus vai fazer o que você precisa. Você precisa entender isso. Mas você precisa colocar em prática. E Deus sempre vai pedir coisas absurdas para você. Deus sempre vai... O tolo quer um formato padrão. Formato padrão é o que todo mundo faz, né? O sábio sempre tem inovação, sempre tem algo novo. Olha para o seu irmão, fala para ele assim, eu vou falar para você, fala aí para ele, diga assim, eu vou falar para você, mas é para mim ouvir. Diga assim, Jesus, diga Jesus é uma fonte inesgotável. Diga assim, a água que sai da fonte não torna a sair novamente. Você já pensou nisso?
O que saiu não volta mais não, irmão. Foi. Mas chegou outro novo, tem água nova. Você entendeu isso? O que o tolo faz? O tolo cria encrenca. Porque ele está na rocha, mas ele não sabe quem ele é. O que o sábio faz? Curva a cabeça e serve. O que o tolo faz? Se acha coisa demais. O que o sábio faz? Serve. O que o tolo faz? Quer a plataforma. O que o sábio faz? Serve. O que o tolo faz? Quer o reconhecimento dos homens. O que o sábio faz? Quer o reconhecimento de Deus. Você entendeu isso? Irmão, eu posso passar e eu não vou conseguir. Saiba disso. Deus tem algo muito grande para fazer no nosso meio. E eu não vou conseguir todos os dias e todo o tempo falar com todo mundo, sabe? Mas não se preocupa não. Que o único que não pode se esquecer de você, ele nunca se esquecerá. Você entendeu isso? Tem gente que faz tantas coisas aqui na igreja que você não tem nem ideia. Que estão sentadas pelos bancos aí que você não tem nem ideia. Você não tem nem ideia. Você acha que a igreja é formada por o que está aqui no altar. Tem gente que faz tanta coisa, são tão importantes para o reino, que você não tem nem ideia. Mas uma coisa eu sei. O Senhor sabe exatamente qual a digital dele. Você entendeu isso? O que separa o sábio do tolo? Ouvir e colocar em prática. Eu queria te dizer uma coisa. Cairão chuvas, transbordarão rios, soprarão ventos e darão contra a sua vida, mas em todas as coisas você vai ver a glória de Deus. O sábio vê o vento e fala assim: que isso, olha que coisa fantástica. O tolo olha o vento e fala assim: meu Deus, vai cair tudo. O sábio olha as águas agitadas e diz: que poder é esse? O tolo olha e diz: meu Deus, eu vou morrer. Você está entendendo isso? Tenha no seu coração que nada vai acontecer na sua vida. Nada. Nenhuma coisa sem a permissão dele. O sábio sabe que seja em dias ensolarados ou em dias chuvosos, em noites estreladas ou em noites escuras, ele sempre estará contigo. Olha para o seu irmão aí e fala para ele assim. Olha nos olhos dele, diga assim, olha nos olhos dele. Vamos ouvir o Senhor e colocar em prática todos os seus desígnios. Porque ensinava como quem tem autoridade e não como o mestre da lei. Como é que é isso, irmãos? Como é que é isso? Como quem tem autoridade. Está dizendo que os mestres não têm autoridade. Você entendeu isso? No mundo acadêmico, no mundo que nós vivemos, no mundo que nós pensamos, você fala que você passou por uma etapa dessa, que não é fácil, o negócio é penoso. Você chega no final e fala assim, olha, eu tenho autoridade para falar sobre isso. Ele está dizendo, não, cara, isso não é autoridade. Não é sobre essa autoridade que eu estou falando, não é sobre o saber humano, não é sobre o conhecer humano. Mas, pastor, o senhor não está falando que eu tenho que ouvir a palavra de Deus? Ele falou, não é sobre isso. É sobre se relacionar com essa palavra, é sobre se envolver com essa palavra, é sobre manifestar essa palavra. A Bíblia diz que essa palavra habitou entre nós, o verbo se fez carne, habitou entre nós, querido. Precisa emanar tudo aquilo que tem entrado através da palavra para fora da tua vida. Você entende isso? Precisa sair graça de você. Precisa, pastor, mas e se eu só ouvir a mulher do fluxo de sangue? Não, querido, não saiu dele, foi só da orla do vestido, mas vai sair de você. Sabe por quê? Porque ele disse que ele iria para o Pai e viria outro semelhante a ele, mas que agora esse outro estaria dentro de você. Dentro de você habita o poder do Altíssimo. Dentro de você habita o poder dos poderes. Dentro de você habita o Santo Espírito de Deus. Tem que fluir da tua vida graça. Tem que fluir da tua vida misericórdia. Tem que fluir da sua vida amor. Mas tem que fluir da sua vida fogo de Deus. Você entendeu isso?
A Bíblia diz que Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Você entende isso? Quando foram dizer que Ele era bom, Ele disse: ei, pare! Bom é o Pai que está no céu. E a gente quer ser o bonzinho. Queremos ser as Madres Teresa de Calcutá. Ai, você tem que exalar bondade. Você tem que exalar graça. Você tem que exalar vida. Mas você tem que exalar fogo de Deus. Quando você exala fogo de Deus, você purifica o seu irmão do pecado dele. Porque o fogo limpa. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Sabe qual a diferença do sábio para o tolo? O sábio quer manifestar a presença de Deus o tempo todo. O tolo quer o aplauso. O tolo quer ser visto. Eu fico pensando, né? Nas cruzadas de Billy Graham. Hoje vai se fazer qualquer coisa, chama 10, 20 bandas para ter música, para ter não sei o que, para chamar. Não, o cara botava lá um palanque gigantesco, entrava e dizia: o Senhor salva. O Senhor salva. Jesus te ama. Ah, eu sei disso. Ei, Jesus te ama. O Senhor salva. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você entende isso? Ah, pastor, mudou as coisas, é claro. Mas eu olho e falo assim: Senhor, essa ainda é a palavra mais poderosa da terra. Eu creio que Deus abre portas, eu creio que Deus nos impulsiona, mas eu creio mais que Ele me ama, mais que todas as coisas. Você entendeu isso? Meu irmão, o tolo quer rejeitar, vai dizer: isso é do passado. O sábio vai olhar para trás e falar: Senhor, eu quero o que tinha sobre ele. Foi isso que Eliseu fez. Eliseu não disse: agora é uma nova jornada, né? Agora ele disse que o poder está sobre mim, assim como eu pedi, vai acontecer. Não! Ele não esqueceu de Elias. Não esqueça dos seus Elias, meu irmão. Não abandone os seus Elias. O que você é hoje é reflexo do que Elias construiu na tua vida. Você entende isso? O sábio está dizendo para você: ei, vamos caminhar mais um pouco. O tolo vai dizer para você: chegou, já acabou seu tempo aqui. O sábio vai dizer para você: olha, que talvez tenha alguma coisa errada e Deus queira te ensinar. E o tolo vai dizer para você: levanta a sua tenda e põe ela em outro lugar. O Senhor tem nos chamado para fazer coisas grandiosas. Deus tem entregado tantas profecias nesse lugar, irmãos. Tem pessoas que param aqui e vêm aqui e dizem: olha, Deus mandou dizer isso. Pessoas que não estão aqui dentro, que não têm ideia do que está passando na minha cabeça, ideia daquilo que Deus está colocando. Você entende? Ontem a irmã esteve aqui falando sobre crianças especiais. E ela disse aqui no altar, ela estava operada essa semana. Deus disse para ela: você precisa ir naquele lugar, porque eu preciso que você vá naquele lugar e você diga que eu quero fazer grandes coisas naquele lugar. Deus tirou ela do hospital na quinta-feira para vir aqui, que ela deveria estar internada, para dizer: eu quero fazer grandes coisas nesse lugar. Esse lugar é você, meu irmão. Você entendeu? Sabe qual é a oração do teu pastor? Ah, pastor, todos nós gostamos de coisas bonitas, irmãos. Eu gosto de coisa bonita, eu gosto de coisa boa. Quem não gosta de coisa boa? Mas eu já estive no lugar mais visitado dessa terra, num ponto mais visitado dessa terra, e Deus falou assim para mim naquele lugar: tem lugar comparado com a minha presença? E eu chorava e dizia: Senhor, me perdoa. Então você volta, e quando você voltar para aquele lugar, você impulsiona pessoas, porque eu quero espalhar pessoas naquele lugar para os 4 cantos da terra, para que todos saibam que a minha presença é maior que tudo. E por isso eu precisava começar com você.
Você entendeu isso? Eu estou falando do lugar mais visitado do planeta. O lugar mais visitado do planeta. Alguns muitos metros de altura, irmãos. E eu tenho orado. Eu tenho orado para que Deus levante pessoas. Eu tenho orado para que Deus abra os olhos de pessoas. Eu tenho orado para que o tolo pule para a rocha, passe a ser sábio. Não se preocupa não, irmão. Talvez você não está subindo esse altar aqui agora, né, com essa tela linda e está dizendo: olha, eu queria ter a oportunidade para sair numa foto. Se prepara, porque Deus está preparando um lugar 10 vezes maior do que esse. Pastor, o que é isso? E não é para impressionar homens, é porque nós precisamos de um lugar 10 vezes maior do que esse, para que a gente possa celebrar junto, com todos os oficiais, com todos juntos, dizendo: o Senhor é bom, o Senhor cumpre o que Ele faz, o Senhor é poderoso em obras, o Senhor é grandioso e Ele é o meu Senhor. Você entende isso? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que você não quer ser um mestre, mas que você quer ter a autoridade de Deus. Você não quer ser o dono de todo o conhecimento, mas você quer conhecer o céu. Tem muita gente que conhece muito de teologia, mas conhece muito pouco do funcionamento do céu, porque não conhece o coração de Deus. Se você conhecer o coração de Deus, meu irmão, a tua vida vai mudar. Vida vai mudar, porque o coração de Deus não são as grandes empreitadas, são os meninos que têm o recurso na hora certa, os meninos que têm os pães e os peixes, mas que estão disponíveis. Não é o recurso que impressiona homens, mas aquilo que é a fonte que se multiplica e não acaba nunca. O Senhor não deixou o seu ministério morrer. O Senhor não deixou você morrer definitivamente. Sabe por quê? Porque Ele tem algo para a sua vida. Embora em alguns momentos você foi um tolo, Ele está dizendo para você: eu não desisti de usar você. Seja sábio, porque eu vou mudar a tua vida. E ser sábio não é acumular conhecimento, mas conhecer o coração de Deus, praticar. Tem mulheres aqui com autoridade de Deus, tem jovens com autoridade de Deus, tem homens com autoridade de Deus, tem gente aqui com autoridade de Deus, está parada no caminho, se comportando como um tolo. Que separa o sábio do tolo? Uma atitude. Hoje diga para você mesmo: chega de ser um menino, chega de ser uma menina. Ah, mas eu ainda não sei muito bem o que falar. Eu tenho falado isso para alguns jovens mais próximos. Vamos para cima, porque Ele vai fazer o que tem que ser feito. Você entendeu isso? Vamos para cima, porque Deus vai te levar aos 4 cantos da terra para ensinar as pessoas a fazer aquilo que Ele está começando a te ensinar agora a fazer. Pessoas vão te convidar para ouvir você falar o que você fez, o que Deus te ensinou. Sabe por quê? Porque Ele vai soprar o teu nome para os 4 cantos da terra e vai se fazer conhecido através da tua vida. Você entende isso? Está cansado de algumas coisas? Saia da fila da reclamação e entra no lugar da servidão com Deus. Ah, mas isso, mas assim, mas assado. Para, porque reclamar tem um monte. Tolos reclamam, sábios não. Sábios não. Eu quero orar com você, até você que está nos assistindo. Eu creio que Deus vai fazer algo. Coloca suas 2 mãos no seu coração e agora. Talvez você tenha estado na rocha, mas tenha se comportado como um tolo. Você tem estado no lugar da bênção, mas tem se comportado como um tolo. Coloca suas 2 mãos no seu coração aí. Você vai dizer para o Senhor nessa manhã, você vai abrir a sua boca e você vai dizer para o Senhor:
Você que está nos assistindo, se você está assistindo agora pela manhã, você vai dizer, qualquer horário que você entrar no nosso canal, você vai dizer, colocando a sua mão no seu coração, você vai dizer algo para o Senhor agora. Você está entendendo? Você vai dizer agora para o Senhor algo que vai te libertar, algo que vai curar a tua alma, algo que vai sarar a tua mente, algo que vai transformar a sua vida. Pastor, que algo extraordinário é esse que você vai dizer? Eu vou dizer, é algo muito simples. Você vai dizer agora: eu rejeito o conhecimento dessa terra e me aproximo do conhecimento do céu. Você pode dizer isso? Diga: eu rejeito a sabedoria da terra e desejo conhecer o coração de Deus. Levanta suas mãos agora e diga assim: eu rejeito a sabedoria dessa terra e desejo conhecer o coração de Deus. Oh, Jesus, transforma a vida do teu povo a partir, ó Deus, do teu coração. Em nome de Jesus.